Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de número 15. Nessa aula, nós vamos terminar de falar sobre a aplicação da pena. Bom, vamos reformular as coisas aqui. Vou até projetar o código para vocês reformular a questão da aplicação da pena do método trifásico. Vejam só como que isso está aqui no Código Penal, lá no artigo 68. Aqui. Cálculo da pena, artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se aos critérios do artigo 59 desse Código. Se vocês bem lembram, existiam 8 circunstâncias judiciais que a gente precisava avaliar individualmente. Eles avalia para ver se é favorável ou desfavorável cada uma delas. São elas: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Probabilidade, grau de reprovação da conduta, se ela é mais ou menos reprovável. Antecedentes criminais são fatos anteriores na vida do indivíduo que podem ser bons ou maus na vida criminal dele. Se bons, circunstância avaliada positivamente, maus, negativamente. Lembrando que processo em andamento, inquéritos, transação penal, prescrição, sursi processual, nada disso vale. Antecedentes criminais são condenações criminais anteriores transitadas em julgado. Terceira, conduta social é o comportamento acusado na família, no trabalho, com os filhos, não se confunde com antecedentes. Quarto, personalidade, essa aí só pode ser ferida com prova técnica, só com laudo assinado por psicólogo ou psiquiatra. Motivos podem ser bons ou maus também. Circunstâncias dizem respeito ao modo de execução do crime, local, hora, duração do crime. Isso também pode favorecer ou desfavorecer o réu. Consequências do crime, o que adveio daquela conduta criminosa. Se houve um grande prejuízo ou não, se causou trauma na vítima ou não, se pessoas ficaram órfãs, ficaram desamparadas em razão daquele crime, isso pode favorecer ou desfavorecer o réu. E, finalmente, o comportamento da vítima. O que a vítima fez que pode ou não ter ajudado ou, de alguma forma, contribuído para a prática do crime. Muito bem. Analisadas essas 8 circunstâncias judiciais, o juiz fixa, entre o mínimo e o máximo previsto no respectivo tipo penal, a chamada pena base, que ainda não quer dizer que é a pena a qual o acusado estará condenado. Pode ser? Pode, desde que não tenha mais nada na segunda fase, agravante ou atenuante, nem nada na terceira fase, que é o que a gente vai falar agora, que são as causas de aumento ou de diminuição de pena. Se não houver nenhuma mudança, a pena base vira a pena definitiva. Mas, por enquanto, era só a pena base. Só aquela que é fixada na primeira fase, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Uma vez definida a pena base, passamos para a segunda etapa. A segunda etapa foi aquela em que nós definimos a pena provisória. A pena provisória é estabelecida pegando-se a pena base e, em seguida, considerando-se as circunstâncias agravantes e atenuantes, que foram as que a gente estudou até a última aula. As agravantes estão previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes no 65 e no 66. E a gente estudou que, embora esses 4 artigos, 61, 62 e 65 e 66, não prevejam um quanto específico de redução ou de aumento da pena, de atenuação ou de agravamento da pena, doutrina e jurisprudência têm recomendado adotar a razão de 1/6 para cada agravante e também de 1/6 para cada atenuante. Uma vez que a gente pega essa pena base aqui e
sobre ela a gente aumenta ou diminui a pena pelas agravantes ou atenuantes, chegamos à chamada pena provisória. Como isso é feito, gente? A gente pega aquele valor da pena base e para cada agravante aumenta um sexto e para cada atenuante diminui um sexto. Mas se tiver mais de uma, né? Se tiver uma agravante e uma atenuante, simplesmente estabelece de plano o concurso entre ambas e compensa uma com a outra e continua na pena base, continua no mesmo valor da pena base. Mas digamos que tenha duas agravantes e uma atenuante. Compensa um agravante com uma atenuante e a que sobra aumenta-se um sexto na pena. Ou digamos que tenha duas atenuantes e uma agravante. Compensa-se uma agravante com uma atenuante. Não pode fazer assim não, porque senão sobra o dedo do meio, né? Igual eu fiz aqui sem querer. Compensa-se uma agravante com uma atenuante, sobra uma atenuante. Por conta dessa atenuante, reduz a pena em um sexto. Desde que respeite-se o limite mínimo e o limite máximo da pena, a gente não pode esquecer disso, porque estaremos respeitando aquela súmula 231 do STJ. Essa súmula precisa ser respeitada, segundo a qual as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena a patamares aquém do mínimo legal, ok? Lembrando que essa operação de aumento ou de diminuição de pena é feita não só na pena privativa de liberdade, mas se tiver pena de multa também. Exemplo, digamos que a pena de multa foi a pena base do indivíduo, ele foi condenado, ele está sendo condenado por furto, que é previsto uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, ou seja, e 10 a 360 dias multa. Digamos que na primeira fase, as 8 circunstâncias judiciais eram favoráveis a ele. Então, a pena base foi estabelecida no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Porém, na segunda fase, existe uma circunstância agravante da reincidência, por exemplo. A pena será aumentada de um sexto. Qual pena? Só a privativa de liberdade? Não. Ela e a multa também. Então, na segunda fase, você vai pegar 1 ano de reclusão e 10 dias multa e aumentar de um sexto. Vai dar 1 ano de reclusão mais um sexto, vai ser 1 ano e 2 meses de reclusão. Não é isso? E 10 dias multa mais um sexto vai virar 11 dias multa pelo arredondamento. Não é isso? Então, enfim, vai ser isso mesmo, não é? 1 ano de reclusão, 12 meses. 12 meses. Um sexto, 2 meses. E 10 dias multa dividido por um sexto vai dar 1,66, que arredonda para baixo. Então, é isso mesmo. Então, na segunda fase, vai para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa. Essa é a pena provisória. Essa é a pena estabelecida na segunda fase de aplicação da pena, após aplicar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Quer dizer que a pena definitiva que o sujeito vai cumprir? Ainda não. Ainda não. Para ser a pena definitiva, só será a mesma que a provisória se não houver nenhuma causa de aumento nem de diminuição de pena. Aí, na terceira fase, a pena permanece a mesma que a da segunda fase. Mas, por enquanto, o que a gente tem é uma pena provisória, é uma pena da segunda fase de aplicação da pena. E aí o artigo 68, depois de falar que a pena base será fixada nos termos 59, que em seguida serão as agravantes e atenuantes, chegando assim a pena provisória. Por último, serão levadas em consideração as causas de diminuição e de aumento de pena. Que fazendo isso, fazendo com que essas causas de aumento e diminuição de pena sejam aplicadas, depois dos respectivos cálculos, aí sim estaremos diante da pena definitiva. Ok? Muito bem.
Então, vamos aí à terceira fase, que é essa fase em que se levam em consideração as causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena. Essas causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena também são chamadas de majorantes ou minorantes. Como esse nome é muito comprido, né? Causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena, como esse nome é muito comprido, é comum se referir a elas simplesmente como majorantes, que são as causas que aumentam a pena, e minorantes, que são as causas que diminuem a pena. Então, conforme eu disse agora, toma-se a pena provisória, que é aquela alcançada na segunda fase, opera-se o aumento ou a diminuição, conforme esteja presente ou não alguma majorante ou alguma minorante, chegando-se, assim, à pena definitiva. Essas majorantes e minorantes, ou causas de aumento e diminuição de pena, elas estão, ao contrário das atenuantes que a gente viu, né, que só estão nos 65, 66 e das agravantes 61, 62, portanto, só na parte geral do Código Penal. As majorantes e as minorantes, não, elas estão espalhadas por todo o Código. Você pode encontrar majorantes e minorantes tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal. Justamente por isso é que, para aquelas que são encontradas na parte geral, a gente chama de causas gerais de aumento e diminuição de pena. Já naquelas que estão previstas na parte especial, a gente chama de causas especiais de aumento e diminuição de pena. A diferença é que essas que estão previstas na parte geral, elas valem para qualquer crime. Um exemplo, por exemplo, a tentativa. Quando o crime não se consuma, ele permanece na esfera da tentativa, existe uma redução de 1 a 2/3. Isso vale para qualquer crime. Por isso que ela está na parte geral, por isso que ela é uma causa geral de diminuição de pena. Mas existem outras causas de aumento e diminuição de pena, existem outros majorantes e minorantes que estão na parte especial, ou seja, elas estão ali com previsão para algum crime especificamente. É algo que eleva a pena do homicídio ou que diminui a pena do furto e só vale para aquele crime. Elas estão espalhadas por todo o Código. Mas antes da gente passar para ver quais são essas, quais são não, né? Não dá para esgotar todas, mas quais são as principais majorantes e minorantes previstas no Código, é bom a gente diferenciar algumas expressões aqui para que não haja confusão. Primeira coisa, não dá para confundir majorante e minorante com agravante e atenuante. A gente estudou aí nas duas últimas aulas. Primeiro porque agravante e atenuante, conforme a gente viu, encontram-se previstas somente na parte geral do Código Penal. Agravante no 61 e no 62, atenuante 65 e 66. Já as majorantes e minorantes encontram-se espalhados por todo o Código, tanto na parte geral quanto na parte especial. Outro detalhe, esse aqui é o mais fácil de diferenciar majorante, minorante, agravante e atenuante. É que as agravantes e as atenuantes, elas não estabelecem um valor específico para a quantidade de aumento e diminuição de pena. A gente viu isso, já falou e repetiu aqui mais de uma vez, que fica ao livre-arbítrio do juiz. Só fala lá, são circunstâncias que sempre agravam a pena, que sempre diminuem a pena, mas não especifica quanto. Por isso mesmo é que doutrina e jurisprudência recomenda a adoção do quantum de 1/6, mas quanto sequer é obrigatório, o juiz utiliza o quanto eles quiserem. Mas, por outro lado, de forma completamente diferente, as majorantes e as minorantes possuem sim um quantum pré-estabelecido para o aumento ou a diminuição de pena. Exemplo, 1/3, 1/6, metade, dobro, triplo, etc. Sempre fala a quantidade. O legislador sempre estabelece. Se acontecer tal coisa, a pena será diminuída de 1/3, ou será aumentada de 1/6, ou será diminuída de 1/3 a 2/3, ou será aumentada de 1/3 até a metade,
ou será aplicado em dobro, ou será aplicado em triplo. Sempre o legislador, quando estiver explicando uma quantidade específica para esse aumento ou essa diminuição de pena, estaremos falando de majorantes ou minorantes. Já agravante e atenuante não tem, conforme a gente já viu. E uma terceira diferença, agravante ou atenuante, conforme a gente disse aqui, elas não podem conduzir a pena para fora dos limites mínimos e máximos combinados no tipo penal. Inclusive, a atenuante, a gente viu, tem até a súmula 231 do STJ que fala sobre isso. Por analogia, entende-se que para as agravantes o raciocínio deve ser o mesmo. E, portanto, a pena provisória na segunda fase de aplicação da dosimetria da pena não pode ficar nem abaixo do mínimo nem acima do máximo. É preciso continuar ainda dentro daquele limite mínimo e máximo previsto no respectivo tipo penal. Mas já as minorantes, elas podem sim reduzir a pena aquém do mínimo combinado no tipo penal. É o que acontece, por exemplo, na tentativa. Digamos que o sujeito esteja sendo condenado por um crime de furto tentado, de tentativa de furto. O juiz estabelece a pena base no mínimo legal, uma vez que ele considera que as 8 circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu. 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não tinha nem agravante nem atenuante. Mantém-se em 1 ano e 10 dias multa, 1 ano de reclusão e 10 dias multa. E chega na terceira fase, pelo fato do crime ter sido praticado na forma tentada, o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, estabelece que, em se tratando de tentativa, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Então, digamos que o juiz escolha aí um valor intermediário, metade. Nesse caso, portanto, a pena vai ficar concretizada em 6 meses de reclusão e 5 dias multa. Aí você vai dizer, não, mas espera aí, a pena do furto é 1 ano de reclusão, a pena mínima, de 1 a 4 anos de reclusão. Essa pena foi 6 meses, justamente porque tinha uma causa de diminuição de pena. E tendo causa de diminuição de pena, é possível que a pena fique abaixo do mínimo. Se fosse por agravante, não poderia, conforme súmula se fosse atenuante, não poderia, conforme súmula 231 da STJ. Então, atenuante até permite a redução de pena, mas essa redução fica limitada ao mínimo legal. Já a minorante pode levar abaixo do mínimo. Essa é uma terceira diferença. Então, só para reforçar. E da mesma forma, né, a majorante também pode levar acima do máximo. Se a pena do roubo, por exemplo, a pena do roubo é 4 a 10 anos de reclusão, mas se for do roubo simples, se for do roubo majorado, a outra lá com custo de pessoas, ela pode chegar até a metade a mais. Então, pode ser 4 a 10 anos, pode ser 10 mais metade, 15. Pode chegar a 15. Então, vamos reforçar aqui as 3 diferenças entre agravantes e atenuantes para majorante e minorante. Agravante e atenuante somente na parte geral, majorante e minorante espalhado por todo o Código Penal. Segunda, agravante e atenuante não tem um valor específico, recomenda-se um sexto. O juiz aplica o que quiser, majorante e minorante sempre tem um valor já pré-estabelecido pelo legislador. Terceiro, agravante e atenuante não pode conduzir as penas para fora dos limites mínimos e máximos combinados no tipo penal. Majorante e minorante pode levar tanto abaixo do mínimo quanto acima do máximo. Havendo concurso entre causa de aumento e diminuição de pena na parte especial, o artigo 68, parágrafo único, estabelece que o juiz pode limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição. Exemplo, no roubo majorado, se tiver mais de uma majorante presente, o juiz pode aplicar somente uma delas. Não precisa aplicar todas. Isso é o que diz o artigo 68, parágrafo único. Fica a cargo do juiz, né? Ele pode ou não aplicar o artigo 68, parágrafo único. Isso aí é uma faculdade dele. Bom, como a gente ia dizendo, as majorantes e as minorantes, elas estão espalhadas ao longo de todo o Código Penal. Nós vamos falar algumas aqui para que vocês
possam ver onde que elas estão. Vejam só, uma delas aqui, primeiro vamos falar sobre as majorantes, as causas de aumento de pena. Como eu disse, tem tanto na parte geral quanto na parte especial. Primeiro vamos ver algumas da parte geral. Deixa eu projetar aqui o Código Penal para vocês. Aqui. Olha aqui. Os mais comuns. Olha aqui o artigo 29, parágrafo 2º, que a gente já leu aqui no concurso de pessoas, né? Lembra da cooperação dolosamente extinta? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ser aumentada até a metade, se fala um valor específico, é uma majorante, é uma causa de aumento de pena. Se está na parte geral, é uma causa geral de aumento de pena. Outra aqui, ó, pena de multa, está lá no artigo 60, parágrafo 1º. A gente viu também, quando o sujeito é muito rico, a pena de multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Então, se está falando que a pena de multa pode ser aumentada até o triplo, isso aqui é uma causa geral de aumento de penas. Tá? Se tem um valor específico, mesmo porque está fora, né? Do 61, do 62, do 65, do 66. Só aí que tem atenuante. Qualquer outro lugar que falar que aumenta a diminuição de pena é causa de aumento a diminuição de pena, é majorante ou minorante. Mas quer ver outra? Artigo 70. Olha o artigo 70 que trata do concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação, omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas, ou se iguais somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Falou a quantidade? Majorante. Olha o artigo 71 também, mesma coisa. É parecido, né? Quando a agente, mediante mais de uma ação, omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes devem ser subsequentes havidos como continuação do primeiro, tem uma redação, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes idênticos ou a mais grave se diversa, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. A redação é parecida com a do anterior. Se falou a quantidade de aumento de pena aqui, estamos diante de uma majorante também. Quer ver outro? Olha aqui, artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, que é essa que a gente viu aqui em cima, em que aumenta-se a pena de 1/6 até a metade, ou seja, causa de aumento de pena também. Então, quando fala aplica-se a regra do artigo 70, faz remissão ao artigo 70, em que existe uma causa de aumento de pena. Mesma coisa, ó. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se é previsto como culposo, e se ocorre o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, que é essa de aumento de 1/6 até a metade. Então, todas essas são causas de aumento de pena previstas na parte geral do Código Penal. E na parte especial? Na parte especial tem inúmeras causas de aumento de pena, mas vamos ver aqui algumas. Ó. Olha o artigo 121, parágrafo 4º. 121 é um homicídio. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissional de ofício, ou seja, se é por imperícia. Se for doloso, a pena é aumentada de 1/3 se é praticado contra menor de 14 modo 60. Então, ó, falou que tem aumento de 1/3, é majorante. Percebam que isso aqui só vale para homicídio. Então, agora a gente não está mais falando de causa geral de aumento de pena, que é causa especial de aumento de pena. Olha outra aqui, lá no 155 do furto.
Sim, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Olha o parágrafo primeiro. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, temos aqui uma majorante, uma causa especial de aumento de pena. Quer ver outra? No 5.7, aqui no roubo, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores, subtração for de veículo automotor para outro estado ou exterior, etc. Se a gente mantém a vítima em seu poder, se a subtração for disposições de substâncias explosivas, se a violência grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, então, nesse caso, tem um aumento de 1/3 até a metade. Já no parágrafo 2º-A, tem outro aumento aqui de 2/3 se existe emprego de arma de fogo ou destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo. Então, essas são causas especiais de aumento de pena. Já no caso das causas de diminuição, tem várias outras, citei algumas, tá? Agora, já nos casos de causas de diminuição de pena, causas de diminuição de pena, previsto na parte geral, ou seja, causas gerais de diminuição de pena, a mais comum é essa aqui, ó, do artigo 14. 14 é o artigo que define o que é o crime consumado e o que é o crime tentado. No parágrafo único diz: pune-se o crime tentado, uma tentativa, com a pena correspondente ao consumado, com uma redução de 1 a 2/3. Essa redução de 1 a 2/3 é um minorante, uma causa especial de diminuição de pena. Quer ver outra? Olha o arrependimento posterior aqui no artigo 16. Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Essa redução de 1 a 2/3 é uma causa geral de diminuição de pena. Temos aqui mais, ó, no artigo 21, por exemplo, ó, erro de proibição evitável. O erro sob a licitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. Uma causa geral de diminuição de pena. Outra aqui, ó, no artigo 24, parágrafo 2º, que trata do estado de necessidade. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. É mais um exemplo de causa geral de diminuição de pena. Olha logo aqui à frente, no artigo 26, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinado de acordo com esse entendimento. É a chamada semi-imputabilidade. Uma redução de 1 a 2/3, causa geral de aumento de pena, de diminuição de pena. Temos outra aqui, ó, no artigo 28, parágrafo 2º, diz que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez, em virtude de caso fortuito ou força maior, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então, mais uma redução de 1 a 2/3. Tem ainda aqui no concurso de pessoas que a gente estudou no começo dessa disciplina, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, mais uma causa geral de diminuição de pena. Já na parte especial, temos também várias minorantes, são as chamadas causas especiais de diminuição de pena. Vou destacar alguma delas, ó. Para começar, já no homicídio aqui, já no artigo 121, olha aqui, ó. Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral sobre domínio violento, emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, causa geral de diminuição de pena. 129, parágrafo 4º, a mesma coisa. Lesão corporal, a mesma coisa. Motivo de relevante valor social, o juiz pode, domínio de violenta emoção, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mesma coisa. Quer ver outra? Olha lá no furto. 155. 155.
Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Essa possibilidade de diminuição de 1 a 2/3 é o quê? É uma causa especial, uma minorante. Vamos ver só mais uma aqui, para fechar. 171, parágrafo 1º. Se o criminoso é primário de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o 55, parágrafo 2º, que é o que a gente acabou de ler, ou seja, reduzir de 1 a 2/3, mais uma minorante, mais uma causa especial de aumento de pena. Enfim, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos inúmeras majorantes e inúmeras minorantes previstas no Código Penal, tanto na parte geral quanto na parte especial. Ok? Para saber se é majorante ou minorante, basta ver se tem um valor, uma quantidade específica de redução. Isso diferencia claramente as majorantes e as minorantes das atenuantes e das agravantes, que além de estarem previstas somente nos artigos 61, 62, 65 e 66, elas não têm um valor específico para redução, apenas recomendando-se que seja 1/6. Tranquilo? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Grande abraço.